Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Dois Beijos Não São Quatro, mais uma vez com os brilhantes Francisco Mendes da Silva, Nuno Nascimento e Jorge Adolfo, e estamos a poucos dias de celebrarmos o 49º aniversário da Revolução do 25 de Abril e, portanto, é momento de fazermos um pouco a reflexão sobre o que o 25 de Abril provocou, não só a nível local, mas também a nível nacional. Obviamente, tivemos de volta a democracia, mas obviamente que nem tudo foram coisas positivas e temos seguramente impactos. E este ano que se vai iniciar a comemoração do 50º aniversário do 25 de Abril, nada melhor do que começarmos com um confronto político a nível nacional, misturando com lutas nossas com lutas de terceiros, em que vamos ter Lula da Silva, vamos ter Chega, vamos ter Ucrânia, e, portanto, não é seguramente a melhor forma de começarmos o ano. A nível local, obviamente que também obviamente as vantagens são positivas, mas nem tudo é positivo, e penso que das questões que se deve melhorar para o Estado da democracia é as condições para a oposição fazer oposição, e, no fundo, as condições para que haja verdadeiramente um controle de poder a nível das autarquias. Mas pronto, melhor do que eu, fala ao Francisco, porque assunto é que queres pegar, nacional, local ou pelos dois? Enfim, não sei se... Acho que posso começar pelo local, não deixando antes de dizer o seguinte. É óbvio que, nem algo que tu disseste, é óbvio que a democracia portuguesa tem algumas coisas bastante, não quero dizer negativas, mas insuficientes. É óbvio que a democracia é um processo de constante aperfeiçoamento, mas mesmo com todas as coisas insuficientes que tem, com todos os seus aspectos negativos, é ainda assim melhor do que qualquer outro sistema, desde logo porque é o sistema que permite esse aperfeiçoamento. Dito isto, é curioso que nós vamos começar nós, enfim, vamos completar o 49º ano de democracia, e vamos começar a celebrar o 50º ano, meio século, e era bom que começássemos a discutir aquilo que falta fazer, ou aquilo que é melhor, que é preciso aperfeiçoar. Eu acho que o poder local, que foi uma das grandes bandeiras e uma das grandes vantagens e uma das grandes conquistas de Abril, também tem que nos levar a pensar um bocadinho sobre tudo isto. E eu, sem me querer alongar demasiado, talvez colocasse em cima da mesa o assunto com estes dados. Parece-me que o poder local é, para além de uma das grandes conquistas, um dos grandes paradoxos da democracia. Porque se, por um lado, é o patamar onde a democracia é mais perfeita, porque se nós aceitarmos que a democracia é tão mais perfeita quanto mais próxima for dos cidadãos, então o exercício da democracia, o exercício do poder democrático a nível local é melhor do que o exercício do poder mais afastado dos cidadãos. No entanto, e é por isso que eu acho isto um paradoxo, também é verdade que é ao nível do poder local que nós vemos que o exercício da democracia é mais amador. Desde logo por uma razão que tu estavas há pouco a dizer, porque a nível local o exercício da oposição e o do controle do poder, que é o fundamento da democracia, é muito mais difícil, porque é muito mais, lá está, amador, do que a nível nacional. Nós conseguimos ter mais informação e mais controlo e mais discussão nas nossas casas em Viseu, por exemplo, sobre matérias nacionais, do que conseguimos ter sobre matérias locais. Não quero com isto dizer que as câmaras municipais, ou alguma em particular, designadamente a de Viseu, não sejam transparentes, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, como o exercício da oposição também é ele próprio amador, porque a Assembleia Municipal, as pessoas não são deputados em exclusividade, ou porque o sistema eleitoral e o sistema de checks and balances e de expressão do poder não é o mesmo que no do Governo, a Assembleia e o Governo, a Assembleia e poder legislativo e poder executivo, mas também porque as Assembleias Municipais não têm a capacidade não têm quadros técnicos,
nem os partidos a nível local, por muito que tenham pessoas com capacidade técnica, não a têm a tempo exclusivo. Os hábitos também dos próprios centro do poder se sujeitar ao controle são bastante frágeis. Nós, enfim, tivemos na última quinta-feira a apresentação do relatório de gestão da Câmara Municipal, o PS já se veio queixar de que só teve 2 dias para analisar cerca de 1000 páginas, e isso é óbvio que é um problema, porque por muito que o PS diga até no início do seu comunicado que lançou, aliás, eu tenho aqui, que aquilo não é um documento político, e até por isso começa a justificar a sua abstenção e não o voto contra, a verdade é que é um documento político no sentido em que tem consequências políticas. Por exemplo, e o PS diz logo, primeiro diz, não sendo um documento político, e logo a seguir diz que precisava ter mais tempo para apreciar o documento com sentido crítico e democrático. Portanto, se é preciso apreciar com sentido crítico e democrático, é porque é um documento político. Quando resulta do comunicado do PS, e parece que nesse tema é bastante, enfim, é evidente que isto que aconteceu, que a execução do orçamento está abaixo do previsto. Então, das duas, uma, ou é incapacidade do Executivo, ou é incapacidade, ou é uma incapacidade do Executivo, mas por razões de terceiros, ou é uma falta de vontade, por cativações, por controlo, por cuidado, por precaução, por prudência. Tudo isso, de uma forma ou de outra, tem uma análise política que pode ser feita. E, portanto, tendo esta relevância política, um documento como este, que é um documento de quase 1000 páginas, segundo o que o PS diz, que são 948 páginas, que precisa de ser apreciado com sentido crítico e democrático, é óbvio que nós podemos daqui concluir que o exercício da democracia no poder local não está perfeito. E depois há outra no fundo, outra razão pela qual eu acho que é um paradoxo. É que, mais uma vez, se é verdade que o poder é mais próximo e, portanto, é em princípio mais democrático, também é, ao nível local, que aquilo que nós vemos a nível nacional sobre o controle de empresas públicas, o nível de controlo da ação política e o controlo institucional de tudo o que mexe a nível local é muito maior e muito menos sindicado e muito menos sindicável do que a nível nacional. Não abre telejornais, não abre jornais, a própria imprensa na maior parte dos sítios não tem fogor necessário para controlar o poder. E eu acho que isso é um tema que nos devia interessar mais do que tem interessado, e até a nível nacional devia haver uma discussão sobre o estado do poder local, levar até a uma discussão sobre se vale a pena mudar, como há muita gente que de vez em quando defende mudar o próprio sistema eleitoral, o próprio sistema há quem defenda que o poder, que o Executivo da Câmara saia das maiorias formadas na Assembleia Municipal, para poder haver um controle mais efetivo. Portanto, tudo isto é uma discussão que eu acho muito interessante, que não vejo a ser feita a propósito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, mas o poder local, como grande bandeira e grande conquista da democracia, devia ser discutido sem grandes pruridos. Jorge Adolfo, pegando neste tema, quais são os pontos, os pontos de evolução que a democracia em Portugal ainda tem que enfrentar? Bem, em primeiro lugar, o 25 de Abril é uma daquelas datas mais importantes da nossa história contemporânea, do século XX. Nós já estamos no XXI, mas do século XX e que tem reflexos no século XXI. Por um lado, porque esse golpe militar que ocorreu em 1974, embora um golpe militar e protagonizado pelos capitães chamados capitães de Abril, não é? Porque eram jovens, oficiais, portanto, esses capitães
que aqui de Viseu foram 4, infelizmente já 2 já partiram, mas esses capitães tinham um programa do movimento das Forças Armadas, um programa que era também um programa político e que tinha como grande propósito os tais 3Ds, o democratizar, o descolonizar e o desenvolver, e é sobretudo na questão do desenvolvimento que nós ainda hoje discutimos. Mas concordo com o que disse o Francisco. Esse desenvolvimento, que é óbvio, evidente, se nós olharmos para imagens de Portugal em 1974, e isso é muito fácil, basta ir aos arquivos RTP, googlar os arquivos RTP, encontramos lá muitos vídeos, milhares e milhares de horas de vídeos, de imagens de Portugal nos anos 60, nos anos 70, e é comparar. Não há, parece outro país, parece outro mundo. Não é só pela imagem a preto e branco, é porque a realidade era mesmo completamente diferente. Portanto, esse desenvolvimento ocorreu. Agora, a questão política é sempre uma construção. A democracia, mesmo quando nós falamos nas democracias mais evoluídas que conhecemos no mundo, na Europa particularmente, democracias como a inglesa ou como a francesa, que têm séculos, não é como a nossa que vai fazer 50 anos, ou menos de 50 anos, porque estamos aqui a contabilizar a partir de 25 de abril de 74, mas podemos dizer que é em 25 de abril de 75 que são as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte e depois a aprovação da Constituição um ano depois, e portanto só a partir daí, de uma certa estabilização do sistema, depois daquele período mais revolucionário, designado de PREC, é que nós temos democracia, e mesmo verdadeiramente em Portugal, tenho algumas dúvidas que a democracia da Primeira República fosse uma verdadeira democracia. As mulheres não tinham direito a votar, ou era uma minoria. Há poucos dias tive... A democracia tal que nós a conhecemos só depois da... Só de 76. Sim, exato, é a democracia, uma democracia contemporânea, uma democracia contemporânea à semelhança dos outros países europeus e dos Estados Unidos, não é? Depois do 25 de novembro ainda não tinha uma Constituição e, portanto, eu acho que se pode dizer que exatamente, consolidada. Exatamente. E, portanto, mas, de facto, houve um progresso significativo. Há poucos dias estive numa sessão ali na Biblioteca Municipal de Mangualde, onde estiveram 2 capitães de Abril, aqui de Viseu, protagonistas desse acontecimento de 74, e também o Vasco Lourenço como presidente da Associação 25 de Abril. E foi muito interessante também a perspectiva que eles hoje, passados 50 anos, têm sobre o que aconteceu e sobre a evolução do país. Nós temos problemas nas Forças Armadas, temos problemas na educação, temos problemas na saúde, mas temos problemas em muitos setores que evoluíram significativamente. Temos novos problemas e que é preciso responder. O país não é o mesmo, evoluiu muito, mas há sempre novos problemas, porque a sociedade é dinâmica, a economia é dinâmica. Nós não estávamos num espaço como a União Europeia, e estamos hoje num espaço de concorrência, e portanto, toda essa nova realidade, os nossos estudantes hoje, eu como sou professor, tenho muita consciência dessa realidade, olhar para uma turma hoje do ensino superior, a maior parte são raparigas, são mulheres. Se recuarmos 50 anos, não era essa a realidade. Portanto, o mercado de trabalho encheu-se de pessoas qualificadas, provavelmente a maior parte são jovens, mulheres, e, portanto, toda essa realidade é extremamente importante. Agora, uma das grandes conquistas, e que foi referido nesse debate, é a questão autárquica, é o poder autárquico. E, de facto, esta proximidade que nós temos com os autarcas, e eu aqui também tenho, enfim, e vocês também, que já foram todos, nós todos fomos já autarcas, portanto, em diferentes órgãos, mas já fomos todos autarcas, e, portanto, a proximidade, por um lado, é mais democrática, há este aspecto de maior proximidade com os eleitores, mas, por outro lado, também cria outras questões que
que tu referiste relativamente nomeadamente à democraticidade de alguns processos. O processo é democrático, agora a forma como muitas vezes se discutem as coisas nos fora políticos não é a forma mais democrática. Não é aceitável que se receba um documento com 1000 páginas para ser aprovado ou rejeitado 48 horas antes. Isso é, do ponto de vista processual, cumpriu-se. Do ponto de vista democrático, acho que há aqui algum déficit. Todas as autarquias fazem isso? Sim, não estamos... Claro. O poder faz isso em relação Eu à oposição. Eu até nem queria referir concretamente o caso de Viseu, porque ainda estou num órgão e, portanto, não queria estar aqui a ser parcial, mas isto passa-se em muitas autarquias do nosso país, quer dizer, em conversa com muitos colegas e amigos. Agora, indo nesta linha, portanto, eu pelo menos tenho a percepção de que tem havido uma redução do nível da classe política. Portanto, antigamente olhávamos para os deputados e eram indivíduos que iam para a política por missão e por paixão, e hoje vão para a política por profissão. E, portanto, não é? E, portanto, o que tem assistido é... E agora, de que forma é que esta degradação do nível da classe política, pelo menos na minha perspectiva, de que temos agora um 25 de Abril, que vai celebrar o 49º aniversário, que se vai iniciar a celebração dos 50 anos de 25 de Abril, que começa da pior forma possível, em que, em vez de ser uma exaltação da democracia portuguesa, etc., e do progresso que o Jorge referiu, vamos ter aqui lutas externas que não são nossas, transformadas em lutas internas, em que obviamente temos atores políticos tenebrosos que surgiram, que se vão aproveitar desta... Como é que tu vês isto? Vejo como um sinal da diminuição da qualidade da democracia, vejo-a como consequência de um dos jogos favoritos dos políticos das últimas décadas, que é o atira ao político, que é o combate político que faz com que se tente ganhar vantagem denegrindo o opositor, faz com que todos hoje em dia sejam metidos no mesmo saco, classificados da mesma maneira, e se não nota a diferença. Acho que é um sinal daquilo que é um dos principais problemas do desenvolvimento, que ainda hoje está por cumprir, e é um dos principais desafios das sociedades atuais e da nossa também, que é o combater as desigualdades. As desigualdades são o pior problema da democracia. Pode vir o que quer que seja. A desigualdade é aquilo que evidencia se a democracia está ou não está a ser cumprida. E quanto maior for a desigualdade, menor é a qualidade da democracia. E o que é que nós estamos a fazer perante isto? Estamos a encaminhar para os extremos. Estamos a ser vítimas dos populistas que, fruto da incapacidade de entendimento e da falta, muitas vezes, de objetividade, verdade no centro político, se acaba por aproveitar e fazer deslocar aquilo que é uma decisão de evolução para um apoio ao protesto. E isso desvirtua a capacidade de mudar, porque isso acaba com aquilo que é a possibilidade continuada de evolução. E a evolução é uma base absolutamente necessária na democracia, porque senão caímos naquilo que são os saltos quânticos das revoluções, quer dizer, que é com todos os custos e problemas que isso acarreta. E qualquer revolução que aconteça em cima de uma democracia, sabemos todos o que significa. É que a democracia falhou por todos os lados. Mas eu queria voltar àquilo que é o plano local. Aquilo que foi dito aqui é verdade. Primeiro, não é verdade. Eu não fui autarca, ainda que tenha trabalhado muito na autarquia. Deixa-me só dizer o seguinte. Foste o único de nós que não foi eleito para um órgão autárquico, mas tendo em conta as funções que tiveste, és capaz de ser seguramente aquele que mais conhece a realidade. Portanto, não te diminuas. Não, também, eu só disse que não fui. Não foste eleito, mas estiveste lá. Sim. Não, e disso não me estou a eximir de todo. Agora a questão é, até porque vais ver alguma coisa que eu vou dizer. Não te eximires, porque as coisas correm mal, tens mais culpa tu. Sim, documentos. Sim, isso. Aliás, tenho uma longa tradição em ser culpado, portanto... E as costas são relativamente largas. Sim, exatamente. Como deputado único de um grupo de deputados. Bem, a questão é, a qualidade da democracia local
poderia melhorar muito se criássemos mecanismos de transparência. As novas tecnologias permitem de uma maneira muito fácil. Já houve várias discussões, e agora isto vai parecer ciência aeroespacial, mas não é. Sobre os dados abertos, não é? Aquilo que é a disponibilização de informação informática, de coisas relevantes que podem servir para a criação de atividade económica e ou reforço da transparência, participação, o que quer que seja. O que é que eu quero dizer com isto? Porquê que não é, porque é perfeitamente possível, porquê que os municípios não são, neste momento, os municípios e o Estado, obrigados a terem métricas públicas de atuação disponíveis em permanência? O que é que quero dizer com isto? Ter contadores em áreas críticas. Porquê que nós não devemos saber quantos passageiros há no metro de Lisboa ao dia? Porquê que nós não devemos saber quantos projetos urbanísticos são aprovados em Viseu à semana, ou quinzenalmente, que são as reuniões de Câmara? Porquê que nós não devemos de saber quantos litros de água são das receitas e das despesas? Quantos litros de água são gastos pelo sistema todos os meses em Tondela? Porquê que nós não podemos saber qual é o volume de lixo reciclado ao dia no Planalto Beirão? Ou seja, o modelo está feito numa lógica de conforto para o exercício do poder, sejamos francos. Ou seja, ao fim destes anos, todos os autarcas, e eu não estou aqui a criticar nem A nem B, são todos, acabaram por escolher uma lógica que os protege daquilo que é a transparência. E à primeira vista faz sentido. Porquê? Porque se eu puder decidir sem ninguém me questionar, é mais fácil tomar decisão, tenho que a ponderar menos. O que é que acontece? Acontece coisas como esta. O relatório de gestão cumpre escrupulosamente um quadro legal definido para as autarquias. Há um conjunto de leis que definem o que deve ser feito. Eu não vou falar da oposição, vou falar da posição. Vão perguntar à posição em Viseu quantas pessoas, que não funcionários do Departamento Administrativo e Financeiro da Câmara, leram, sabem o que é, sabem como deve ser composto ou percebem o que lá está. E eu vos garanto que uma mão sobra. Se isto é assim do lado de quem está a governar, imaginem do lado de quem está a fazer oposição. Ou seja, qualquer pessoa que tenha experiência e conheça isto, vai às páginas certas ler isto, e eu quase que diria que para fazer oposição os 2 dias davam. Só que a quantidade de pessoas que consegue fazer isso é ridícula, porque só quem esteve a fazer isto é que percebe que ali está. É muito difícil fazer o contrário. Agora, a questão é, como é que a gente muda isto? Mudando as regras. Mas mudando as regras é fazendo uma coisa, por exemplo, que faria muito bem à democracia. É que as regras que se aplicam ao governo na gestão dos fundos se aplicassem aos municípios. Se vocês repararam, acabaram as notícias das câmaras endividadas. Para haver uma Câmara endividada nos tempos que correm, tem que haver um autarca que esteja sujeito a penas gravíssimas por incumprimento de leis. Penas gravíssimas inclui prisão, porque senão não é possível. Ou seja, no momento da Troika foi alterado o quadro legal e está resolvido. No Governo não. Mas porquê? Porquê que as autarquias vão de ser menores que o Governo? Da mesma maneira. Depois vamos fazer coisas como: porquê que a receita é calculada com base numa regra? A receita é simples. O esmagador maioria da receita é calculada da seguinte forma: é a média dos últimos 24 ou 36 meses. Agora tenho dúvida se é toda 36, se é toda 24 ou se é um e outro. Mas que diabo? Até, mas se eu sei que vou ter aquela receita, se eu sei que o IMI está a baixar, que o MT está a baixar, porque as transações estão a baixar, e eu vou dizer que a média do ano passado foi um ano recorde? Não faz sentido. Mas isto é só para controlar os municípios. Porquê que nós temos que andar sempre nesta guerra, que é, porquê que é tão difícil fazer orçamento? Porque é preciso inventar a receita para a despesa, é preciso que aquilo bata certo, e depois se percebe que é impossível fazer a execução. Ou seja, e depois porquê que é impossível fazer a execução? É porque muitas vezes são simplesmente a lei da contratação pública impede qualquer contrato avance. E depois há outra coisa que é muito comum na política toda, e nem sequer é local, nem sequer é nacional, nem sequer é portuguesa. É que o anúncio, aquela coisa do anúncio vai sempre à frente da obra. Vai sempre à frente da obra. E o que acontece é, se o anúncio vai logo à frente, logo a seguir vai o custo. O problema é que o custo vai sempre a acelerar. Porquê? Porque a pressa no anúncio fez com que o custo não fosse todo visto, e portanto o custo vai largado atrás do anúncio, e
normalmente ultrapassam, o que é um problema, não é? E depois voltamos àquela questão que estávamos aqui a falar, que é engraçada, que é do controle sobre a esfera das entidades participadas. Tenho uma má notícia para vos dar. É que nem sequer é do mais grave. É que nos municípios o controle vai muito para além disso. O que uma IPSS, um grupo desportivo, um grupo cultural consegue fazer, os bombeiros, sem o cheque do senhor Presidente da Câmara? Não consegue. Sinto muito. Não funciona. Se vocês forem ver aqui, estão centenas de milhares de euros aprovadas para entidades. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o gosto, não gosto, és meu amigo, não és meu amigo, é transversal à sociedade e a todos os autarcas de Portugal, não quero fulanizar isto, e portanto, isso é uma das questões que, reparem, se nós tivermos um contador público a dizer quantos euros já foram aprovados para entidades. Olha, vamos concretizar. Quantos euros os Jardins e FEM já receberam? Quantos euros o Festival de Primavera já recebeu? Quantos euros o Festival de Jazz já recebeu? Vamos ser transparentes. E eu vos garanto que isto ajuda. Porquê? Porque ajuda dos dois lados. Ajuda o decisor e ajuda daquele que, jogando, que está próximo do decisor, se aproveita dessa proximidade. A transparência reforça a democracia. E, finalmente, aquilo que para mim mais me preocupa é conseguirmos chegar ao tema das desigualdades. E se nós repararmos, mudamos muito, melhoramos muito. Mas a diferença entre o mais ou o topo, os dois topos, aumentou. E isso quer dizer que estamos a trabalhar muito, eu digo que é mais ideologicamente do que em função dos resultados, e tínhamos que pensar o que é que podemos fazer para mudar isso. Muito bem, Francisco, o que é que tu desejas para os próximos 50 anos da democracia em Portugal? Antes de mais, continuar vivo. Sim, isso é um pressuposto. Comboio em Viseu. Comboio em Viseu, exatamente. P3. Temos a lista, não é? Não, então eu posso responder assim. O que eu gostaria mesmo é que ela sobrevivesse. Porque o caldo cultural em que estamos a construir é bastante perigoso, muito sinceramente, e eu acho que esta discussão podemos tentar, enfim, posso tentar ilustrar o que estou a dizer, ou o que quero dizer, com aquilo que é o que nós estamos a prever para a ação deste ano na Assembleia da República. Este convite a Lula da Silva, que eu acho que, deixa-me colocar a coisa de outra forma, as pessoas que dizem, que defendem o convite como, e o modelo de recepção ao Presidente do Brasil como nós temos que tratar bem o Presidente do Brasil, estão no fundo a tratar-nos como lorpas, porque o que está em discussão não é se devemos ou não receber o Presidente do Brasil. Claro que devemos receber o Presidente do Brasil, pense ele o que pensar sobre o que quer que seja. O Brasil é um país irmão, um país amigo, estrategicamente muito relevante, e por essas razões e por todas as outras, Portugal deve ter uma relação diplomática normalizada com um país como o Brasil. Não é isso que está em causa. O que está em causa é saber se o presidente concreto, Lula da Silva, é ou não é a melhor pessoa, ou sequer uma pessoa que possa significar o valor da liberdade neste momento, tal como nós a entendemos consensualmente, ou mais ou menos consensualmente, em Portugal, ao ponto de ser recebido no 25 de Abril na Assembleia da República. E não me venham cá com coisas de que não é na sessão solene do 25 de Abril, é 10 minutos antes. Porque, para todos os efeitos, aquilo que passa é que ele é recebido na sessão solene do 25 de Abril. Pronto. É esse o cinismo que está em cima dele. Continua na sala. Claro. E para mim não é. Não é. E para mim não é. E eu acho que o problema, já explico porquê, mas é aqui que eu quero chegar, e portanto enuncio já a conclusão. Quem está a defender este modelo e este convite está a querer de facto que o 25 de Abril seja uma data divisiva. Está a querer de facto que seja uma data divisiva. Ou então já se arrependeu, não é? Porque Lula da Silva tem 2 ou 3 problemas gravíssimos. Em primeiro lugar, eu não quero dizer que ele seja corrupto,
porque eu creio muito no Estado de Direito, e o Estado de Direito no Brasil funcionou como funcionou, e ele foi ilibado por razões formais, o que seja, não interessa. Mas o que não é nada, o que não carece de prova, é que ele conhecia a corrupção profunda em que o seu partido estava, e a corrupção profunda que o partido que ele é líder presidiu. E o sistema político que ele liderava. O sistema político que ele liderava, dir-me-ás, todos eram assim, certo. Mas isso objetivamente torna-o. Ele até pode ter sido vítima. O primeiro responsável. Mas ele é símbolo desse sistema. E, portanto, estar no 25 de Abril, em Portugal, uma pessoa que é símbolo desse sistema, para mim, é profundamente negativo. Depois, talvez não seja a coisa mais evidente, nem a coisa mais problemática para já, mas as relações e as relações de proximidade e a forma calorosa com que Lula da Silva e muita gente do PT tem recebido José Sócrates no Brasil, e alegremente dito, com todas as letras, que José Sócrates está a ser alvo de um processo pela justiça portuguesa igual e, portanto, conspirativo, igual ao que Lula da Silva sofreu no Brasil, também mostra um desrespeito institucional pela justiça democrática portuguesa, portanto, por uma instituição fundamental da nossa democracia, de que eu não gosto mesmo nada, confesso, não gosto mesmo nada. E depois há esta questão, onde é que o valor da liberdade, tal como nós entendemos, está a ser colocado em causa mais no mundo hoje em dia? É na Ucrânia. E aí não há cinzentos. Ou nós somos a favor da liberdade e somos contra a invasão, e dizemos quem é que é culpado da invasão, ou então somos fantoches de Vladimir Putin. E peço imensa desculpa, mas Lula da Silva escolheu hoje, no dia que estamos a gravar, Lula da Silva está a receber Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia. E disse coisas do tipo que a culpa da guerra é de 2 países. São 2 blocos. Não, primeiro 2 países, que é da Rússia e da Ucrânia. E depois, também, da União Europeia e da NATO. Isto não só é absurdo, porque, como é óbvio, bastava a Rússia sair da Ucrânia e a guerra parava. Se a Ucrânia desistir, a Ucrânia desaparece. É tão simples quanto isto. E, portanto, isto já é grave em si mesmo, mas é mais grave ainda Lula da Silva vir a Portugal falar de liberdade quando está a acusar Portugal de ser responsável pela guerra. Porque quando diz que a União Europeia é responsável pela guerra, Portugal, que está totalmente alinhado com a política da União Europeia, também é culpado da guerra. Quando diz que a NATO é culpada da guerra, Portugal, que diplomaticamente e funcionalmente está totalmente alinhado com a política da NATO... Não, está bem, mas podia ser fundador e ter dito somos contra isto, neste momento somos contra... Não, mandamos armas, mandamos os nossos 2 Leopards, ou 3, ou não sei o quê, 1 ou 2 ainda sem peças. E depois quando se vê o PS, através de Jamila Madeira, a dizer não há nenhum problema em o presidente Lula ter dito aquilo, porque até Macron foi à China, como se fosse a mesma coisa. Macron não recebe Sergei Lavrov, nem diz que a culpa da guerra é da NATO e da União Europeia. Mas quando vemos o PS a fazer isso, eu só posso concluir uma coisa, que é aquilo que eu concluí há pouco, que é, interessa ao PS, deixa-me só terminar com isto, a esquerda tinha uma grande vantagem estrutural no regime, foi a esquerda que fez o 25 de Abril. Portanto, tinha a tutela. Era como se a esquerda fosse mais legítima do que a direita no regime. Isso dava-lhe uma vantagem inicial, sempre. O problema é que o país foi evoluindo e tens várias gerações hoje em dia de pessoas de direita, ou que se sentem de direita, que são estruturalmente e impolutamente democráticas. Tiveste isso com a imprensa livre, com os jornais como o Independente, com as televisões privadas, com os blogs, com a internet. Hoje em dia uma pessoa pode ser, quer dizer, tens pessoas de 50 anos de direita que nunca viveram, não querem saber do Salazar, nunca viveram, são de direita por razões que não têm nada a ver com o Salazar, são de direita porque são pela liberdade económica, porque são, por exemplo, agora até são mais liberais que a maior parte das pessoas de esquerda, que querem controlar os livros, querem controlar a liberdade de expressão e etc. E, portanto, é por isso que a esquerda tem que
quer que o 25, ou muita esquerda, não quero dizer que seja todas as pessoas, mas há muita gente à esquerda que está mortinha para que o 25 de Abril seja outra vez uma data divisiva. E o que tu vais ter, vais ver, nós estamos a gravar isto na segunda-feira, dia 17. Tu vais ver que até à terça-feira, dia 25 de Abril, vai-se montar um spin por parte da esquerda, que é uma espécie de reductio ad aventurum. Que é, em vez de ser redução ao absurdo, é redução à aventura. Quer dizer, se és contra o que o Lula disse, se és contra o ser recebido como vai ser recebido, é porque és igual ao Ventura. E eu isso refuto veementemente. Bem. Jorge Adolfo, tens 2 minutos para expressar a tua opinião. Isto é que é democracia. Eu agora virei à esquerda, portanto é assim. Portanto, olha, em primeiro lugar, eu espero que as comemorações de 25 de Abril sejam dignas do 25 de Abril. E parece-me que este convite para a vinda de Lula da Silva, inicialmente era para a sessão do 25 de Abril na Assembleia, mas depois arranjou-se ali um subterfúgio para não ser na sessão propriamente dita da Assembleia, mas ser uma sessão ao lado. Evidentemente que isto já está contaminado, não é? Eu também não subscrevo de maneira nenhuma a posição do Lula da Silva, acho que é completamente oposta aos princípios democráticos que nós defendemos, à democracia que nós defendemos. E isto aqui, eu no início desta guerra, eu recordei aquilo que se passou nos últimos anos, em conversa com amigos, que se passou nos últimos anos, de invasão, de anexação, de guerra contra a Geórgia, guerra na Chechênia, enfim, uma série de conflitos que muito semelhantes àquilo que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, portanto, que anunciou a Segunda Guerra Mundial. Aqui, isto é a continuação de uma política de vários anos. Portanto, eu acho que, neste momento, os democratas, aqueles que defendem a democracia, para mim, não coloco aqui sequer a questão ideológica, os que defendem o modelo democrático ocidental, aquele o que vai a votos, com partidos, com liberdade de imprensa. Portanto, esses não podem estar em cima do muro, não podem estar em cima do muro. Ou estão de um lado do muro, ou estão do outro lado do muro. Não podem estar em cima do muro. E, portanto, eu estou de um dos lados. Eu, pessoalmente, estou de um dos lados. E eu espero que as comemorações, aqui também em Viseu, que vão decorrer no dia 25 de Abril, na Assembleia Municipal Extraordinária, vai ter um convidado, como é hábito nos últimos anos, que vai ser o professor João Pedro Antas de Barros, que seja uma sessão elevada, como tem acontecido nos últimos anos na Assembleia Municipal de Viseu, com muitos convidados, uns com uma perspectiva às vezes um pouco mais conservadora, outros um pouco menos conservadora, mas também concordo com essa ideia. O 25 de Abril não é da esquerda, o 25 de Abril é dos portugueses, e o 25 de Abril resulta de um golpe militar, de militares, como há pouco referi. E, portanto, que essencialmente que tinham um programa. E, portanto, espero é que no dia 26 não tenhamos um grande problema para resolver, problema político, porque acho que o dia 25 vai ser mais quente, e não do ponto de vista climático, mas vai ser um dos mais quentes dos últimos anos, talvez das últimas décadas. Nuno, democraticamente tens 30 segundos. E consigo, são 3 pontos. Primeiro ponto, sobre este modelo. Foi um disparate, toda a gente se arrependeu, mas já não havia como resolver. O que este modelo tem é uma coisa muito simples, é que só serve para alimentar os extremos, as posições extremadas, portanto é só útil àqueles que são dos extremos, quase todos, eu diria todos, verdadeiramente antidemocráticos, à esquerda e à direita, não, sem diferenças, e ou seja, é uma parvoíce e não vai ter como, não há menos mal nisto. Ou seja, esta solução não é menos mal, é mesmo uma má solução. Não havia outra que fosse boa. Finalmente, os 2 pontos sobre o futuro. Espero que os meus filhos não se sintam daqui a umas décadas governados por populistas nem demagogos, e espero que enfrentem uma economia com uma dívida que seja sustentável e que não se lembrem de desvarios políticos que envergonham quem cá fica para pagar as contas. Muito obrigado. Para quem já é avô como eu, havia antigamente um programa que era o TV Rural,
em que havia o Giro Sousa Veloso. Despeço-me com amizade e, portanto, despeço-me com amizade, agradecendo a todos a vossa atenção, agradecendo ao Jorge Adolfo, ao Francisco e ao Nuno Nascimento mais uma vez o vosso contributo, e até ao próximo programa.